Voltamos para as favelas na semana seguinte. A Lia Duplin estava caminhando pela cidade para fazer algumas compras. Então, passaram em um beco, onde Zenos estava em sua adolescência. E foi ali que ele conheceu Aston. E este logo o chamou para fazer parte do seu grupo de aventureiros. Então perguntou o que o garoto sabia fazer. E o Prota revelou saber usar magia de cura. Aston apenas imaginou que só poderia ser uma cura medíocre. Alguém da favela nunca teria um poder desses, mas pediu para se juntar em seu grupo, caso consiga usar mesmo esta magia. E em sua mente, ele não tinha expectativa nenhuma, só precisava de um escravo. E nas aventuras que se passavam, o Prota sempre curava Aston depois de se machucar. Mas como Zenos fazia isso de maneira rápida e sem conjurar nada, dava para entender que ele era só um peso morto no grupo. Então, tempos depois acabaram dispensando ele, e foi assim que chegamos até o momento atual, com o grupo de Aston entrando em uma dungeon. Vieram até tão longe porque este foi um pedido de um dos 7 grandes nobres. Os homens apenas estavam debatendo que precisavam terminar isso logo para retornar para casa e encher a cara e pegar algumas mulheres. As pessoas da cidade estavam falando muito bem deste grupo, que era a Fênix Dourada. Isso porque eles sempre matavam várias feras mágicas sem sofrer nenhum arranhão. Logo à frente, naquela caverna, toparam com algumas feras mágicas e elas estavam com muita raiva. O homem atrás conjurou um escudo de defesa para os atacantes. Aston foi o primeiro a avançar e ele até conseguiu esquivar dos ataques, mas sentiu uma forte dor no seu braço e ele estava queimando pelo fogo que saía da boca destes monstros, incluindo o seu companheiro atrás, onde o monstro agarrou seu pescoço. O mago que estava no fundo não conseguia conjurar magias a tempo porque estava com medo. O seu time inteiro parecia um bando de incompetentes, então pediu para recuar por enquanto. Fora dessa dungeon, Astor perguntou como que eles estavam tendo dificuldades contra feras mágicas de ranking P+. Um deles perguntou se a magia de cura de Zenos realmente não era de verdade. E Aston respondeu que não era, mas ainda assim talvez precisasse contratar um curandeiro, dessa vez um de verdade. Então, semanas depois, retornaram para a mesma caverna, e desta vez trouxeram uma curandeira nova. Seu nome era Min, e era uma curandeira média, que apenas praticava a cura na capital. O arqueiro do time sobreviveu àquela mordida no pescoço, mas provavelmente nunca mais vai querer se aventurar. Aston disse que a perda daquele cara não iria impactar o time. Eles estão fazendo tudo isso nesta caverna porque o grande Lord Fenel queria um cachecol de pele de raposa de fogo para dar de presente à sua filha. Não queria perder as graças de cair nas mãos de um grande nobre. Aston estava com uma nova espadinha, porém as feras lá dentro já estavam esperando e atacaram sem pensar duas vezes. Aston conseguiu esquivar de alguns ataques, estava dissipando os orbes de fogo com a sua espada. E logo atrás, o mago recebeu um dos orbes de fogo em cheio em seu corpo e caiu para trás. Aston não conseguia acertar nada. Seu corpo estava extremamente lento e pesado. O Min avisou que aquele mago iria morrer se não tivesse uma cura apropriada. E Aston ainda não entendia do porquê nada dava certo, então teve que recuar mais uma vez. E do lado de fora estava ocupando o mago da defesa, mas o Min disse que a defesa funcionou. Sem ela, o mago que está curando já teria ido de arrasta para cima. Já estava fazendo tudo o que podia por enquanto, mas ele devia ser levado para um hospital. Aston queria que ela o curasse imediatamente, mas era impossível, nem o alto escalão de curandeiros poderia fazer algo neste lugar. Apenas uma santa ou alguns curandeiros de elite poderiam fazer isso. E Aston percebeu que estava sofrendo para completar uma masmorra simples depois que expulsou Zenos. Então perguntou para ela se existia alguém de elite que era capaz de usar magia de cura sem a licença oficial. E para ela, era difícil de acreditar em algo assim. E Aston apenas tirou isso da mente. Aquele cara era um favelado, não era digno de sua atenção. Dias depois, o mordomo do Lord Felner apareceu e mencionou que estava desapontado em depositar suas esperanças em um grupo de novatos. Essa missão serviria para dar um presente para a filha dele. Mandou ir embora e nunca mais aparecerem. A decepção dele não se devia pelas caçadas que não deram certo. Se tivessem julgado que era impossível completar essa tarefa antes, poderiam ter evitado toda essa situação e cancelado a missão. Aston apenas afirmou que tem um traidor entre eles e jogou o nome de Zenos no meio. Mas se lembrou que não tinha registrado o nome dele no grupo, porque era da favela, então só pediu por mais uma chance ao mordomo à frente. E ele estava super nervoso, tendo que abaixar sua cabeça para um mero criado.
O mordomo apenas foi embora se virando e não falando mais nada. E dentro da casa, Aston falou que tinha outro membro do grupo. Vão atrás do seu escravo. Ele deveria estar desesperado para voltar ao grupo. Com certeza vai voltar correndo assim que o chamarem. Sinceramente, não acreditava que Zenos era o salvador deste grupo, mas era fato que tudo estava indo bem com ele. Vai usá-lo novamente para recuperar a fama da Fênix Dourada. E lá nas favelas, a duplinha foi procurar pelos Zenos. E um deles perguntou se por acaso aquele cara não morreu em uma vala qualquer. E Aston mencionou que foi muito generoso e deu uma moeda de ouro para ele. É possível que esteja vivo ainda. E tinha uma ideia de onde procurar o seu escravo. Vão contratar as 3 chefes da favela, e elas poderão ajudar a encontrá-lo. Então foi em direção à base de Zofia, e ao vê-la, Aston logo imaginou que poderia tê-la em seu harém quando se tornasse um nobre também. Foi direto ao ponto, informando que queria contratá-la para um serviço, queria que ela encontrasse uma pessoa chamada Zenos. Ele veio para a favela há cerca de 2 meses. E Zofia caiu na gargalhada. Ela automaticamente entendeu que estes eram os burrões que expulsaram Zenos do grupo. Aston se enfureceu ao ser xingado e estava para sacar sua arma, mas ele estava completamente cercado pelos homens lagartos. E Zofia mandou ele ir para casa. Tinham mais coisas para fazer do que aturar as bobagens de um idiota qualquer. Aston tentou provocá-la novamente, mas se intimidou com o olhar penetrante de Zofia. Ela não era chamada de o tornado sem motivos, ainda era uma bandida de elite. Então, vendo que era perca de tempo, decidiram sair dali e foram correndo em direção a Linga. E ela teve a mesma reação, o chamando de idiota completo por ter expulsado o doutor do time. Até deu uma ideia que seria melhor para Aston morrer e tentar reencarnar. Nunca mais vão achar uma pessoa como Zenos do mundo. E caso ele valorizasse a vida, era melhor ir embora. Isso porque Linga estava se enfurecendo e aumentando sua velocidade ao redor deles. E por último, ele tentou conversar com a líder dos orcs para ajudá-lo. Mas como deve imaginar, ela também o chamou de lixo imundo idiota, questionando o que queriam com o doutor neste momento. Aston apenas ficou calado dessa vez e se retirou, mas Lowell falou em voz alta que se descobrissem que ele estava tentando mexer com Zenos, todos os orcs não ficariam parados. E para ele era muito estranho, porque os 3 líderes da favela respeitavam tanto Zenos. Não podia ser isso, deveria ser outra pessoa com o mesmo nome. E logo atrás, o seu homem apontou para a rua, e lá viu a imagem de Zenos passando com Lily. Aston correu ao encontro dele, elogiando porque conseguiu sobreviver na favela por todo este tempo. E está ali para o recrutar novamente para o grupo da Fênix Dourada. Mas Zenos recusou rapidamente, e isso assustou Aston, que perguntou o porquê. E Zenos respondeu que trabalhou igual um estagiário, tinha que bater pontos de manhã e à noite. Não ganhava vale refeição, transporte e seu salário era uma miséria, além de que seu chefe abusava psicologicamente todos os dias. Mas, como o Prota não é de todo mal, avisou que poderia os acompanhar em missões caso queiram, mas vai cobrar pelo menos 50.000 moedas por cada cura, 1 milhão para ferimentos graves e ficaria ainda mais caro com buffs de defesa e ataque. Logo atrás, um dos garotos da favela chamou pelo doutor, avisando que tinham se recuperado completamente desde a última vez. E ao redor dele, mais e mais pessoas começaram a se reunir. Lily falou que aquele velho ali era bem barulhento, e o Prata concordou com isso, apenas dando as costas e indo embora. Aston estava extremamente enfurecido e avançou com uma fúria ao ser ignorado mais uma vez. Sacou sua arma e estava para atacar as costas do Prota, até que levou um tiro e saiu voando. Krishna avisou que ele tinha muita coragem de atacar alguém em sua frente, e ela veio ali especialmente para ver o doutor, mas acabou se perdendo mais uma vez na favela. Aston se perguntava do porquê uma cavaleira da ordem era tão amigável com Zenos. E Krishna deu voz de prisão, mas Aston apenas apontou para seu companheiro, afirmando que foi forçado a fazer isso por ele, e saiu no pinote total entre meio aos bicos da favela. Então somos levados até a casa do Prota, onde as 3 líderes estavam reunidas, e elas revelaram que uma dupla de idiotas andou perguntando sobre Zenos pela cidade, mas infelizmente perderam um de vista, e seria um problema se ele fosse para algum lugar mais profundo nas favelas. E Carmilla falou sobre uma tal de guilda subterrânea. Era uma guilda que lidava com tarefas ilegais. Eles eram os verdadeiros maus do submundo, faziam qualquer tipo de serviço pelo preço certo. Zofia estava preocupada, porque ela ouviu falar de alguém nessa guilda que fazia qualquer tipo de serviço, mesmo sem remuneração. Bastava ser interessante. Era alguém chamado de Yogia.
E naquela mesma noite, o Prota estava sozinho com Carmilla, e ele estava irritado porque tinha esquecido do seu antigo grupo, mas ao se lembrar deles, se arrependeu de não ter dado uma bela surra em todos. Porém estava se lembrando de coisas ainda mais profundas no seu passado, como o caso de aprender a magia de cura. E revelou que tudo começou porque estava tentando reanimar um cadáver, e isso chocou Carmilla, dizendo que isso era feitiçaria proibida. E hoje ele sabe sobre isso, tanto que o seu mentor deu umas belas pauladas nele por tentar fazer algo tão sem noção. Carmilla ainda explicou que quando estava viva, existia uma espécie de vida artificial, que era chamada de Golem. Isso aconteceu na Grande Guerra Demoníaca, quando o Rei Demônio ainda estava com vida e pisando na Terra. E era perceptível que Carmilla não gostava de falar de si mesma ou do seu passado. Mas de repente sentiram um forte impacto que vibrou o chão. Carmilla subiu para o céu tentando investigar o que era isso, e se assustou, porque a favela estava sendo pisoteada. Acabaram de falar sobre este monstro, um golem estava destruindo tudo.